Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Bom dia, 8 horas mais 8 minutos, 8h08 na manhã desta terça-feira. Hoje, 5 de julho de 2016, temperatura agora aqui em Languiru Teutônia é de 20 graus e 3 décimos. Ontem tivemos a máxima de 29,8, quase 30 graus ontem na segunda-feira. Hoje a temperatura deve se elevar também, mas como eu já estava trazendo antes para você, caro ouvinte, vai ter uma mudança climática por aí, né? Vem chuva e uma frente fria para essa metade da semana, especialmente, tá certo? Pois bem, gente, por falar em semana, hoje, dia 5, começa a votação da consulta cidadã aqui no Rio Grande do Sul. Vai de hoje, terça-feira, até quinta-feira, dia 7. Quem está conosco para falar sobre a consulta, Cíntia Agostini, professora de Economia da Univates, presidente do Codevate. Tudo bem, Cíntia? Seja bem-vinda. Bom dia, Vinícius, aos nossos ouvintes da Rádio Tirol. É um prazer imenso estar aqui. O Faustão te chamaria de sócia e diria que já te viu no Perdidos da Noite, isso, né? Isso aí, com certeza. Brincadeira. Mas a importância, né, Cíntia? Mais uma vez, acho que é o quarto ano seguido, e as suas outras participações aqui conosco também, das pessoas se mobilizar. Isso. E embora tenha uma série de alterações que a gente já falou em outra oportunidade, mas até para deixar quem vai votar, não iludir quem vai votar, né? Acho que é importante a gente refazer esse caminho da consulta popular nesse ano de novo. Bom, vamos lá, né? Historicizando um pouco a consulta. Ela tem quase 20 anos, né, Vinícius? O processo das pessoas participarem e votarem em parte, e é uma pequena parte do orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, ele já é de longa data. E ele inicia com uma perspectiva de que, bom, ali vão ser atendidos projetos que pensem o desenvolvimento das regiões, e ao longo do tempo ele vai perdendo um pouco daquele objetivo inicial e vai atendendo, além de projetos de desenvolvimento, muito mais projetos de serviços do Estado, tá? Saúde, educação, segurança, pelas necessidades e as condições do Estado, tá? Nesse ano, já no ano passado essa discussão começou, né? Tinha uma dúvida muito grande, e se o nosso ouvinte lembra, nós falamos aqui, né? Nós tivemos um embate muito grande com o governo de se mantínhamos ou não a consulta. O valor diminuiu muito, nós estamos votando 200 milhões, passamos para 60, com o compromisso que, bom, os 60 que a gente vota vão ser recebidos no ano seguinte. E os passivos nós vamos ter que negociar, porque não existe recurso no orçamento para isso. Bom, nós estamos negociando os passivos. Os 60 que foram votados o ano passado, eles estão com os convênios todos sendo feitos. Aqueles convênios que foram assinados na semana passada com o governador e os municípios em Porto Alegre e tal, tudo isso é oriundo da consulta popular, né? No nosso caso, como a gente trabalha com muito convênio FEAPER, que é financiamento direto para o produtor, no caso da agricultura, nós não tínhamos convênios direto com o município. Mas aqueles todos já são da agricultura e de outras áreas, mas são da consulta popular do ano passado. Ou seja, vota 60 milhões, paga 60 milhões. A do ano passado estaria em dia, dá pra dizer assim? Sim, ela está em dia. Até agora ela está em dia, porque ela tem este ano para acontecer e os convênios já estão sendo assinados. E esse ano é o mesmo compromisso. De novo, houve um embate muito grande, e aí a gente acabou em 50 milhões. Devido às condições do Estado, que todos nós conhecemos. No mesmo compromisso, o ano que vem, a gente efetiva esses 50 milhões. No entanto, tem outras tantas mudanças nesse processo. Por quê? Porque aquilo que é o motivo que a consulta nasce, que são projetos de desenvolvimento, nós tentamos retomar esse ano. E essa tentativa de retomar isso esse ano, ela é no início muito drástica. Vão só ficar projetos de desenvolvimento, a gente tira todos os serviços do Estado. Só para esclarecer para o nosso ouvinte, Cíntia, o que é o projeto de desenvolvimento e o que é o projeto de, não sei se a palavra certa é contenção, ou seja, não vamos esperar aquele tapa-buraco que dá na consulta popular, aquele asfaltamento. Isso. Não, o que é esse projeto de desenvolvimento? O que a gente considera projeto de desenvolvimento? Investimento em arranjo produtivo, investimentos na área do turismo, investimentos mesmo na nossa agricultura, toda ela que gera emprego, renda e desenvolvimento, investimento na área de ciência e tecnologia, todas as áreas que não sejam o serviço do Estado. O que é isso? Todos nós sabemos das nossas necessidades na área de educação, saúde e segurança. Só que, a priori, isso deveria
deveria ser Normal, normal da dinâmica perfeito. de atendimento público, Claro, né? claro. As escolas deveriam estar em condições, a segurança deveria estar em condição para atender a sociedade. Então o nosso ouvinte não precisa ir para votação achando que vai ter essas questões dessa forma. Vai. Também. É isso que eu ia dizer. Aí no início, então nós vamos retirar isso tudo fora. Começou uma discussão muito grande pela atual situação, Claro. tá? Da educação e principalmente da saúde, que todos nós conhecemos muito bem. Bom, no frigir dos ovos, voltou a se colocar no processo a educação e a saúde. A segurança ficou fora, tá? Essa é uma das primeiras mudanças, é a lógica do motivo para que a consulta existe. E para o ano que vem muda mais ainda, e depois a gente fala disso. Outras mudanças nesse processo. Tu não vota mais num projeto específico, tu vota num programa e depois vão ser atendidos os municípios que cumprirem o percentual de votação naquele programa, ou se o programa for um dos mais votados. Porque o que acontecia? Nós não fazíamos isso aqui, Vinícius, mas muitas regiões dividiam recursos para municípios. Isso, como são programas de desenvolvimento da região, não pode ser programas divididos municipalmente, tá? Então, essa foi a segunda grande mudança. A terceira é isso que eu falava, tem que ter percentual de votação. Por exemplo, municípios até 10 mil eleitores, no mínimo 6% dos eleitores têm que ter votado. Municípios de 10 a 40, 5% dos eleitores. Correndo o risco de, se não atingir a meta, não recebe. Não recebe. Não recebe aqueles que são divisão de recurso. Vai ser atendido num projeto genérico do turismo ou de um arranjo produtivo? Vai. Mas se for aquele da cadeia leiteira que divide recurso, não vai. Ok. Além de ter um percentual mínimo de eleitores, tem que ter um percentual mínimo de votação naquele projeto específico. Então, vamos lá, a maioria dos nossos municípios tem até 10 mil eleitores. Até 10 mil eleitores tem que fazer 6% dos eleitores votando, tá? Mas é só fazer conta, 2 mil eleitores é 60, 70 votos. E tem que ter feito pelo menos 1,5% dos votos daquele programa. Tá? Então aquele programa fez 2 mil votos, eu tenho que ter feito 60 votos naquele programa. Menos 60 não, 1,5, 6, 10 votos daquele programa. Para mostrar de que, bom, é prioridade nossa aquele programa. Essa é outra mudança. A terceira ou quarta, já nem sei mais, né, Vinícius? Mudança é de que nos outros anos a gente votava em mais projetos na cédula. Exato. Esse ano a cédula tem 10 programas e cada eleitor vota em um programa. Então vai ter que mostrar a prioridade. O Vinícius vai entrar, vai votar, ele vai escolher um só. Então é um eleitor, um voto. E isso também tem que definir o que se quer em termos de estratégia de votação, etc e tal. Mas dá muito mais transparência para o processo. E prioriza mesmo. Porque dos 10, nós não temos mais como dividir, uma parte fica para essa área, uma parte para essa. Dos 10, aprova os 3 mais votados. Como para o Vale do Taquari é 1,5 milhão, aprova 3 projetos de 500 mil. Então, os 3 mais votados, cada um deles leva 500 mil. Ou seja, mais do que nunca, Cíntia, a importância das comunidades se reunirem, né? Isso. Através dos seus conselhos comunitários, através de, enfim... Isso, e conversarem. Conversarem, trocar uma ideia, né? Buscar as lideranças. Isso. Buscar aquele presidente da associação, presidente da comunidade... fechar um ciclo, né? E pensar regionalmente, né? E pensar pelo menos micro-regionalmente. Por exemplo, no caso da saúde, que é algo, né, que nós todos estamos sentindo muito. Só foi possível, inclusive pelo pouco recurso, colocar um programa lá que atenda hospitais que tem um caráter regional. E ali só daí entram 6 hospitais. Vou falar do Ouro Branco daqui. Ora, eu não posso pensar que o Ouro Branco é só de Teutônia. Claro. Ele atende a região como um todo. Então, nós temos que nos mobilizar por este programa. Por quê? Porque não é só o atendimento do município de Teutônia, mas de toda a região. Este olhar regional, ele é fundamental. Principalmente porque a gente está falando de pouco recurso, pouca disponibilidade, nós temos que colocar no lugar certo esse dinheiro, né? Investir esse 1,5 milhão de forma correta. E outra mudança tem a ver efetivamente com a votação, Vinícius. A votação, como você mesmo disseste, começa hoje, vai amanhã e quinta-feira, pela internet, como a gente sempre fez. A pessoa entra lá no site www.consultapopular.rs.gov.br, vai colocar a identidade dela, consegue puxar o título, vai abrir a cédula aqui do Vale do Taquari e ela vota. 3, uma só. Um eleitor, um voto, isso.
vota num programa. Ok, já fez o voto dele. A segunda opção que ela tem, nós não temos mais as urnas em papel, tá? Mas vai ter urnas também itinerantes, na mesma condição, só que um aplicativo de celular ou de tablet. Foram cadastrados 140 entre celulares e tablets que vão funcionar como essas urnas. Por quê? Porque os nossos mesários, então, em todos os municípios, estão baixando esse aplicativo e vão conseguir circular, mesmo sem acesso à internet. Daí eles vão chegar nas pessoas, a pessoa vai estar com o título, se tiver com o título, já informa o título. Se tiver com a identidade, a gente consegue buscar o título e ela faz o voto dela. Dá mais transparência e evita a contagem posterior. Só para deixar bem claro, nós teremos pessoas que irão não deliberadamente, mas alguns que irão atrás, vão ser abordadas. Vão ser abordadas. Tem 150 telefones cadastrados que vão fazer isso. Vão abordar as pessoas na rua, na comunidade, em outros lugares, né? Centro da cidade, por exemplo, vão ser abordadas. Como sempre foram com a cédula em papel, agora vão ser. E a terceira opção é o voto SMS, que a pessoa vai colocar a informação, é hashtag RS Vota, hashtag o número do título, hashtag o projeto que ela quer escolher e ela manda. Essa mensagem SMS, tá? Ela não tem custo para as pessoas. Tá? Então, o Vinícius quer chegar em casa lá, a família dele vota, o Vinícius vota, a esposa vota todo mundo, tranquilo. Tá? Todo mundo pode votar, não tem custo nenhum para aquele telefone celular. Tá? O que vai acontecer para essa cédula, esses aplicativos ainda é a pessoa que for abordada na rua, eles vão solicitar para ela assinar uma lista de presença, porque tem que comprovar que ela votou. Tá? Que isso é leal e é do processo, né? Então, apesar de a gente não ter o papel e a gente estava acostumado com o papel, então nós vamos ter que ver como todos nós nos adaptamos. A gente tem 3 opções de votação e são 3 dias, o que, né? No caso dos aplicativos vai funcionar hoje e amanhã, porque daí o dia 7 está reservado para eles transmitirem os dados. Mas nós temos 3 opções de votação que vai estar disponível para todo mundo, né? Vai estar disponível para todo mundo. O que acontece? Depois de todos esses programas, né, a votação acontecer, a gente vai ter uma preliminar e a oficial vai se dar com o fechamento dos dados via Procergs. A gente vai ter isso até dia 14, que é na outra semana que nós nos reunimos, os dados oficiais fechados disso tudo. Porque o que acontece? Pode uma pessoa votar num aplicativo quando ela for, né, e pela internet. Aí, quando for bater, vai valer um só. Tá? Então vai ter um cruzamento de dados, vai bater, vai valer um só. Isso, a gente está melhorando o processo, porque todos os anos a gente tinha essa dificuldade de gerenciamento da consulta. O que para nós, né, tem sido, nós temos tudo isso, nós temos clareza, né? Tem passivo, a gente está negociando ele, a gente sabe. O que ficou muito claro desde que o governador Sartori assumiu, ok, nós estamos aceitando reduzir valores por todos os motivos que todos nós conhecemos, mas nós temos que fazer esse investimento no ano subsequente. Então, o primeiro ano já está começando a aparecer, então estão sendo assinados os convênios, então esses recursos estão vindo para as regiões, com o compromisso que o ano que vem aconteça a mesma coisa. Que os 3 programas mais votados, esses investimentos aconteçam no ano que vem. É isso que faz com que o processo tenha credibilidade. Credibilidade, né? Essa é a palavra principal nesse sentido. Nós já utilizamos esse mesmo espaço aqui nos nossos microfones para falar em outras oportunidades essa credibilidade. Né? Importante não perder isso, né? Porque a população é chamada a participar. Se nós participamos enquanto comunidade, a gente quer ver o resultado disso também, né? Então é importante isso, né? Não, é fundamental. Não tem como nós mantermos um processo se nós efetivamente não cumprirmos com aquilo que nós dissemos para a sociedade que faria. Né? Então, isso para nós tem sido muito claro, tem sido claro para o governo e temos mantido isso nesta relação. Claro que não é muito fácil, a situação não é uma situação tranquila, mas nós não queremos perder este processo. A consulta popular é uma forma de nós regionalizarmos recursos. Tem alguns projetos que com 500 mil a gente consegue manter o projeto por muito tempo, fazer boa coisa, né? Outros talvez não seja tão significativo, mas para alguns que estão postos aí é fundamental. E nós estamos falando em cédula, né, Vinícius? Quero aproveitar. O que tem lá na nossa cédula, esses 10 programas? Tem programas na área da ciência e tecnologia, tem programas na área da agricultura, tem o da educação, que é a formação de professores, tem dos nossos hospitais, tem da cultura, tem de rede de energia trifásica e tem do turismo. Então,
observa o nosso ouvinte de que tem várias opções e prioridades diversas regionais. 3 desses são os que são aprovados e cada um tem direito a um voto. Sem dúvida, a importância de nós pensarmos de fato regionalmente e trazer aí esses e outros destaques para o nosso dia a dia. Muito bem, Cíntia, 8h23, é isso, né? Hoje, amanhã e quinta-feira. Isso. O último convite, vote www.consultapopular.rs.gov.br. Tem até sexta para fazer isso. Até uma próxima, uma boa terça-feira. Obrigada, igualmente. Um grande abraço. Cíntia Agostini conosco aqui no primeiro Jornal da Tirol. Nós vamos a um breve intervalo. Na sequência tem muito mais informações.